Começamos no inferno, que se revela praticamente uma representação da Terra completamente devastada. Vemos um carro fugindo de uma espécie de prisão, enquanto alguém narra sobre como a humanidade sempre tentou aprisionar os piores criminosos. Mas isso nunca funcionava, já que essas pessoas sempre encontravam uma maneira de escapar. Os condenados sempre voltam para terminar o que começaram. Porém, isso não importa, pois no fim, todos eles responderão por seus pecados. Em seguida, passamos para Laufer, no Colorado, onde uma caminhonete com 3 homens dirige desesperadamente, tentando escapar de alguém. Um deles afirma que seria morto. Por fim, Milton se aproxima do terceiro bandido e pergunta onde a garota está. Ao perceber que não obteria informações, ele executa o homem sem hesitar. Depois disso, ele vai até o bandido ferido e ameaça atirar em sua outra perna, caso não lhe dê alguma informação. Inicialmente, o rapaz se recusa a falar, mas após ver Milton eliminar mais um de seus colegas, reconsidera sua decisão. O bandido revela que a menina estava em Stillwater, Oklahoma, e avisa que na próxima lua cheia ela seria sacrificada e o inferno caminharia sobre a terra. Contudo, Milton afirma ser o verdadeiro ser infernal ali, deixando o criminoso vivo para que ele avisasse aos outros que alguém estava vindo para salvar a garota. Como vocês acabaram de ver, o destino do protagonista leva a Stillwater, em Oklahoma, e, por coincidência ou não, o filme acertou em focar nessa cidade, já que na vida real o estado tem uma forte presença de satanistas. Inclusive, houve um pedido para erguer uma estátua de mais de 2 metros em homenagem a Satanás, alegando direito à liberdade religiosa. Eles queriam colocar um monumento no Capitólio do Estado, já que o satanismo é reconhecido como uma religião nos Estados Unidos. Com isso, fica claro que Milton ainda está com o sangue quente, policiais prometendo que se capturassem seu alvo, ambos receberiam um aumento e uma promoção. Movidos pela ganância, os policiais aceitam. Enquanto isso, de volta à balada country, vemos Piper no quarto com o garçom, mas não da maneira que ele esperava. No final das contas, Piper estava apenas usando o cara como manicure, e como ele só pensa com a cabeça. Ele aceitou participar na esperança de conseguir um momento de descanso. Enquanto isso, Milton já havia arranjado uma diversão noturna, relaxando com a garçonete. Mas, enquanto ela se esforçava ao máximo, o assassino parecia estar distante, perdido em pensamentos sobre como eliminaria um certo alguém. Talvez você esteja se perguntando por que Nicolas Cage aceitou um papel tão bizarro atuando de forma apática. Recentemente, o ator revelou publicamente que na época desse filme estava com dívidas pesadas. Ele tinha investido uma fortuna no mercado imobiliário, mas sofreu uma perda significativa, resultando em uma dívida de 6 milhões de dólares. Quando a Receita Federal apareceu para tomar até suas roupas íntimas, o ator não teve escolha senão aceitar papéis em filmes questionáveis para quitar suas contas. Como diz o velho ditado, todo mundo tem boletos para pagar. De volta à pousada, Piper é distraída por uma sombra que Piper percebe que o ferimento de Milton está praticamente curado. Ela começa a entrar em desespero, afinal, Piper percebeu que estava envolvida em uma verdadeira guerra e, para piorar, tinha acabado de atirar em um policial durante o último confronto. Em outras palavras, agora ela era uma criminosa. Desesperada, ela saca uma pistola e exige respostas de Milton, já que ele a tinha arrastado para aquela confusão. Milton então revela que as vítimas de John King eram sua própria família. A mulher assassinada era sua filha, e a criança sequestrada, sua neta, a última sobrevivente de sua linhagem. Mas a conversa é interrompida quando uma viatura começa a persegui-los. Quando o carro encosta no Charger, eles descobrem que o motorista era o contador que estava ali para capturar Milton. Sem intenção de se render, Milton, com a ajuda de Piper, começa a disparar contra o perseguidor. Porém, os tiros comuns não surtem efeito. Diante disso, Milton decide usar um rifle que parecia um artefato mitológico. Ele dispara, quase acertando o contador, que consegue desviar por pouco da bala, que tinha inscrições cristãs e em latim no plano para fora da ponte. No entanto, Milton e Piper sabiam que isso não seria o bastante para derrotá-lo. Após o confronto, Milton continua a explicar o passado de sua filha. Ela havia se envolvido com o culto de John King por 2 anos, acreditando que fazia parte de um movimento revolucionário. Mas, na verdade, tudo não passava de uma seita de satanistas. Quando sua filha finalmente decidiu deixar aquela loucura, já era tarde demais. Naquele dia, o líder religioso quebrou a perna da jovem, forçando-a a permanecer no culto. Certo dia, ela se revoltou e feriu o rosto de John com seu próprio pingente. No entanto, essa atitude apenas selou o destino da garota. Como qualquer pessoa faria, Piper questiona por que Milton não fez nada para salvá-la, ao que ele responde que estava preso naquela época. Nesse momento,
Os dois percebem que a van de John estacionou em uma pequena capela e decidem entrar para investigar. Lá, encontram várias pessoas rezando. Na primeira fileira, Milton avista sua. Após testemunhar o estado em que a garçonete foi deixada, ele ordena que seus colegas fechem todas as estradas, na tentativa de encurralar o fugitivo. O principal suspeito é destacado, e um detalhe importante é que, sempre que o noticiário cobre o caso de John King, o alerta Amber é exibido. Na vida real, esse é um sistema utilizado para notificar raptos de crianças. Agora, de volta à estrada, John fica perplexo ao perceber que seu perseguidor ainda está em seu encalço, mesmo após levar um tiro no rosto. A perseguição começa, com Milton sendo forçado a sair da pista para escapar dos capangas de John. Nesse momento, Milton adentra um estacionamento abandonado, atraindo um dos carros inimigos para uma armadilha, menos um adversário. Enquanto continua a disputa com o último veículo, ele dispara uma bala incendiária, destruindo o carro inimigo em uma explosão. Com todos os capangas eliminados, Milton retoma a perseguição ao trailer de John. Em paralelo, Piper decide lutar até o limite de suas forças. Ela entra em uma luta corpo a corpo com uma das seguidoras do culto. Mas antes de sucumbir, Piper agarra o pingente de John e o crava em seu peito, repetindo o que a filha de Milton fez no passado. Após essa, John provavelmente entende que usar um colar afiado no pescoço não é a melhor ideia. Na reta final da batalha, Milton aparece e consegue se aproximar do trailer, criando a oportunidade perfeita para sua parceira escapar. Enquanto John tenta pegar seu revólver, Piper pula no capô do Charger e foge das garras de John. Curiosamente, o vilão parece ser um grande fã de Star Wars, já que erra todos os tiros como um verdadeiro Stormtrooper, mesmo com Piper parada. No entanto, os disparos atingem o motor do carro, que acaba quebrando. Ao perceber que seu aliado, apesar de ter uma bala alojada na cabeça, continua vivo, a loira fica ainda mais desconfiada de Milton. Mas, como diz o ditado, já que está no inferno, abrace o diabo. Assim, ela se vê obrigada a continuar cooperando. Com o carro fora de combate, a dupla é forçada a empurrar o Charger estrada afora, até que Milton decide chamar um velho conhecido para ajudar. Voltamos então à capela, onde o contador chega para investigar o culto satânico e sua ligação com o seu alvo. O contador, entretanto, desconhece a rixa entre Milton e John King. Ele tortura John para descobrir a verdade sobre essa guerra. Falando nisso, é curioso notar que nos Estados Unidos o crescimento do satanismo levou à criação da SatanCon, uma convenção dedicada ao culto a Satanás e suas diversas facetas. Lá, realizam-se batismos, vendem-se artigos relacionados e muito mais. Uma verdadeira loucura. Enquanto isso, Piper improvisa um curativo no ferimento de Milton usando uma bandana, até que Webster chega com seu guincho. O velho mecânico, porém, fica atônito, afinal, ele foi o responsável por carregar o caixão de Milton no passado e agora não consegue entender como seu amigo ainda está vivo. Milton então explica que voltou apenas para resolver o caso envolvendo sua filha. Assim, os três seguem juntos para a oficina de Webster, onde vemos que o ferimento de Milton estava lentamente se regenerando. Enquanto ele inspeciona suas lesões, Piper e Webster conversam sobre o passado do homem. Webster relembra os dias em que Milton ainda estava vivo, mencionando que ele foi um péssimo marido, mas um pai bom o suficiente para afastar sua filha dos crimes que cometia. Naquela época, Webster e Milton eram parceiros inseparáveis, envolvidos com pessoas erradas, mas Milton conseguiu salvar seu amigo até o anoitecer. Ao cair da noite, Milton e Piper chegam a Steel Alder, um local que parecia abandonado há décadas, mas que agora servia de cenário para o possível fim do mundo. Milton manda Piper esperar do lado de fora, enquanto ele se aproxima para espiar o que está acontecendo. Ao se aproximar do ritual, ele vê vários seguidores nus dançando ao redor de uma fogueira, indicando que tudo estava pronto para o início da cerimônia. No entanto, ao retornar, Milton percebe que sua parceira estava em apuros. O contador se envolveu na situação e fez Piper de refém. Mesmo com Milton ameaçando seu antigo conhecido com a arma divina, o contador usa Piper como escudo humano, forçando Milton a guardar sua arma mística e entregá-la ao rival. O contador comenta que Milton não seria o primeiro nem o último a escapar do inferno, mas a grande dúvida era como ele conseguiu sair de lá com o matador divino. Milton responde que foi fácil pegar a arma e fugir, mas avisa que o coisa ruim não ficaria nada contente ao descobrir. Nesse momento, Piper interrompe o embate.
avisando que os satanistas realmente descobriram uma Lucifer, na verdade, era um ser silencioso e contemplativo. Ou seja, tudo o que John King estava fazendo não passava de uma grande bobagem aos olhos de Satanás. O contador, então, decide permitir que Milton siga adiante, pois, se ele eliminasse John, o contador ganharia alguns pontos extras com o chefe, e Milton teria que retornar ao inferno sem resistência como forma de agradecimento. Se Milton morresse, ele também voltaria direto para o submundo. Então, no fim das contas, o contador sairia ganhando de qualquer maneira. Contudo, Milton sabia que não poderia arriscar a vida de Piper, já que essa batalha era apenas dele. Concordando em deixar a jovem sob a vigilância do contador, ele parte para cumprir sua missão. Enquanto isso, John King discursava para seus seguidores sobre alcançar a vida eterna e comandar as criaturas do inferno. O som de um motor se aproximando interrompe seu discurso, e John já sabe exatamente o que estava para acontecer. E claro, era o Milton, relutante, mas pressionado por suas dívidas a continuar. Nesse instante, Milton arromba o portão, atropelando vários seguidores e atirando em tudo que se mexia, sem qualquer hesitação ou compaixão. Sua sequência de destruição, no entanto, é interrompida quando John joga explosivos no chão, fazendo o carro de Milton capotar. Nesse momento, Milton relembra sua filha e todas as dificuldades que enfrentou até ali, com um único propósito: destruir John da maneira mais brutal possível. Quando o carro finalmente para no chão, Milton sai do veículo disparando contra todos, impedindo que John recarregue sua arma e aproveitando a chance para aplicar uma surra no satanista. No entanto, ele é interrompido pelo mesmo Brutamontes que ele havia poupado no passado, quando o capanga acerta suas costas com uma espingarda. Nesse momento, Milton começa a ser espancado no chão. Enquanto ele apanhava, vemos que as coisas estavam correndo bem para Piper, que observava tudo como se estivesse em um camarote de luxo. Isso até que dois satanistas, incluindo o policial de antes, tentam capturar tanto ela quanto o contador. Nesse ponto, vemos ele então pega um de seus punhais e ordena que um de seus seguidores, ao ver a inocência do bebê, uma das mulheres se recusa a fazer isso. O satanista, furioso, continua a espancar Milton até que o contador aparece, distraindo John e dando tempo suficiente para Milton pegar o matador divino e eliminar seu oponente, apagando da existência e deixando apenas vestígios de seu corpo, como em uma cutscene de um jogo de PlayStation 2. Com sua vingança consumada, Milton já estava à beira da morte, sem forças para fugir ou resistir ao contador. Sabendo disso, o contador entrega o bebê a Milton para que ele pudesse ter um último momento de paz antes de retornar ao seu destino de eterno sofrimento. Milton, com carinho, beija sua neta e a entrega a Piper, pedindo que ela cuide da menina. Ele confiava em Piper para protegê-la de qualquer ameaça, e foi por isso que a escolheu como parceira. Nesse momento, Webster chega com um carro. Milton revela que havia impedido Webster de participar da batalha final porque queria que ele cuidasse de Piper e da criança enquanto ainda estivesse vivo, pagando assim sua dívida de gratidão. Milton, ciente de que seu tempo na Terra estava acabando, agradece pela jornada e se despede de Piper. Assim que ela se vira, Milton desaparece junto com o contador. No plano espiritual, vemos Milton, agora revigorado, bebendo uma cerveja no crânio de seu inimigo. O contador, intrigado, pergunta por que Milton não contou a Piper que ele sobreviveria aos ferimentos de qualquer jeito. Afinal, não se pode matar alguém que já está morto. Com isso, fica implícito que Milton orquestrou tudo com um propósito maior. No entanto, Milton avisa que não permanecerá preso naquele buraco que chamam de inferno por muito tempo. O contador, por sua vez, revela que contava com isso, pois desfrutou tê-lo como seu oponente. Na cena final, vemos Milton e o contador retornando ao inferno de onde nunca deveriam ter saído.